Bom, Renan, São Paulo se reapresentou no CT, né? Nossos guerreiros aí, né? Agora, plena Copa do Mundo, já estão lá no CT, já Dorival comandando o segundo dia de treinos no CT, nessa meio que intertemporada, né? Que a gente já está encarando aqui, o São Paulo visando o jogo do dia 22 de julho, que é a volta do Brasileirão, onde o São Paulo pega o Atlético Paranaense. Então, o São Paulo, nesse meio tempo, a gente já falou aqui, né? Deve ter amistosos aí, um com o Fluminense, está negociando mais um nesse período também. E assim, já a galera se representou depois dessas férias que tiraram, né? Teve ali aquelas atividades que tem, né? No auditório, reencontro, fala com todo mundo, vídeo, enfim, toda aquela parte ali que o Renan sabe muito bem. E aí o pessoal já foi programado para começar as atividades físicas ali, né? Aqueles exercícios de transição, ataque e defesa e tal. E aí eles começaram já a fazer algumas atividades. Renan, a primeira coisa que a gente fica com medo, né, quando a gente fala de São Paulo, é muito aquela coisa assim, parece que o time às vezes quando pausa, volta pior, né? Mas a gente estava precisando muito de uma pausa, tanto nós torcedores, né, nós que estamos acompanhando São Paulo, né, nossa saúde mental, mas também para ver se o time sai um pouco da nhaca, né? Porque deu uma degringolada ali, né? E aquela reta final do Brasileiro antes da pausa da Copa tava calamitosa, assim. O São Paulo tava muito mal mesmo. E aí agora fica a expectativa que o Dorival, com o tempo, consiga dar uma arrumada na casa, né? Consiga dar uma ajustada no time. O que dá para esperar, hein, Renan? E eu queria até que você comentasse um pouco como é que era quando você estava lá, esse período de volta, né? Depois de férias, depois de uma pausa, né? A época que você estava era muito diferente de hoje, mas como é que são essas atividades? Como é que volta? Você acha que dá uma revigorada também na cabeça do elenco para voltar melhor? Não, é fundamental. São vários pontos de vista, né, Senna? Primeiro, que da forma que o São Paulo estava antes da parada, com mais 2 semanas estaria na zona de rebaixamento. É um fato, né? O time estava muito mal, psicologicamente mal, inseguro, sem confiança, os principais jogadores principalmente. Então, por isso também essa parada foi importante, né? Aí, os jogadores terem esse período de férias, primeiro que é lei, né? É a lei, eles têm que seguir para completar o período de férias que ficaram no fim do ano para o começo. E agora eles voltam, Senna, pô, cara, bem melhores, né? Com a cabeça melhor, mais leves para trabalhar. E aí começa um período de trabalho de como que eu explico? Organização física. Aqueles processos. Não é que o cara já chega, o Dorival já está testando o time. Não, não é o período ainda. Não, ele não está pensando nisso. É trabalhar a musculatura do jogador agora sim, porque essa é a pré-temporada, Senna. Essa é a pré-temporada adequada, o tempo, eu estou querendo dizer, um tempo adequado. Preparando a musculatura do cara para suportar, porque o segundo semestre vai ser tão difícil quanto foi o primeiro. Então, só que agora vai ter tempo de preparar o corpo dos jogadores para suportar o que foi o primeiro semestre, agora no segundo. Como é que é? Fortalecimento muscular, trabalho de potência, né? O cara se preparar para aí sim começar a jogar bola, começar a treinar com bola. Claro que dentro no meio disso tudo, tem alguns trabalhos com bola. Não é que o cara chega lá e fica uma semana só correndo. Eu já participei de pré-temporada assim. Uma semana você não via, você não tocava na bola, cara. Era só corrida em volta do campo, teste físico e tal. Agora, de um tempo para cá já tem mudado isso daí, né? Aquela história do Mourinho, né, Senna? O pianista, para se aperfeiçoar, ele toca piano ou corre em volta do piano? Ele toca piano, né? O jogador de futebol não tem que ficar correndo em volta do campo, né? Tem que. E hoje os trabalhos são muito feitos em cima disso, né? Mesmo que trabalhando fisicamente, mas com a bola. Isso motiva mais o jogador. Mas, e esse é o. Falando especificamente do São Paulo, falei num panorama geral do que são as pré-temporadas mundo afora. Eu participei de uma aí sim em Portugal, pô, que foi espetacular, foi a temporada que eu me senti melhor para jogar, que eu me senti mais forte, mais rápido, com mais potência, porque daí teve o tempo adequado do trabalho todo, né?
Porque daí dá para você trabalhar 2 períodos, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Quando tem jogo, você praticamente não treina. Então, valências de potência que você tem que trabalhar, você não trabalha quando está tendo jogo. É esse o período que o São Paulo vai ter que aperfeiçoar isso. E o mais importante, falando especificamente do São Paulo agora, é trabalhar a parte física. É deixar todo mundo preparado para o que vai ser fisicamente preparado para o que vai ser o segundo semestre. Né? Por quê? Eu vejo um São Paulo, falando dos últimos jogos, e você pega o último assim, não, os 2 últimos, não, os últimos você pode pegar uma meia dúzia para trás aí, até mais. Que o São Paulo começa bem os jogos, propondo, se impondo fisicamente, consegue até muitas vezes abrir o placar e depois cai muito fisicamente e sofre no segundo tempo. É isso que o São Paulo tem que trabalhar, é isso que a comissão técnica física, né, fisiologista do São Paulo tem que trabalhar nessa parada, na minha opinião, Senna, para manutenção de intensidade durante os 90 minutos. E é isso. Aí quando a gente não para de assistir futebol, quando a gente traz para a Copa do Mundo, isso é uma coisa. Essa Copa, para mim, tem que se caracterizado muito nisso. Na questão física, intensidade, estruturas táticas, né? Um ou outro jogo, por exemplo, ontem, República Tcheca e África do Sul, que eu achei um desnível muito grande em relação à Copa do Mundo. Agora você vê, por exemplo, Cabo Verde jogando taticamente. Pô, cara, para mim impressionou. República Democrática do Congo, a mim impressionou, taticamente falando, intensidade, o tempo todo. Então é isso que o São Paulo tem que trabalhar. Fisicamente, o São Paulo cai muito no segundo tempo. Eu achei nos últimos jogos, ou Senna. E assim fez com que o time sofresse demais. Daí acaba sofrendo um gol de empate, acaba sofrendo um gol de derrota, como foi contra o Remo, certo? Então, o foco do trabalho, na minha opinião, tem que ser esse. Aí a gente vai debater taticamente. Eu gostaria de uma mudança em relação ao que o time estava jogando, e ele vai ter tempo também para trabalhar isso, para trabalhar variações, para conhecer melhor os jogadores, para conhecer melhor a característica de cada um, e conseguir ali variações do que eu pelo menos pensaria para o São Paulo, sabe, Senna? Eu não estava gostando da estrutura tática, porque à medida que o time cai fisicamente, o time vai ficando mais espaçado, consequentemente mais vulnerável, né? Então fica ali espaço muito grande no meio de campo, e eu não estava gostando disso, sinceramente, sabe? Mas são vários pontos que eles vão ter que trabalhar aí nessa parada. E assim, você vê que é um negócio que, até um clichê que é meio comum da gente falar no futebol, que às vezes assim, o time é meia boca, mas os caras são esforçados. Você falou de 2 exemplos, né? O Congo, que, tecnicamente é muito inferior a Portugal, muito. Mas, mano, os caras deram a vida ali. Os caras jogaram muito bem. Portugal também jogou mal pra caramba, mas os caras taticamente perfeitos, né? Ultrapassagem, segurando. Claro, Portugal pressionou, marretou o tempo inteiro ali, mas toda hora que Congo saía pro ataque, era mais perigoso do que os ataques do time de Portugal, né? Senegal contra a França, que também, França infinitamente superior, mas Senegal, o placar 3-1, dá a impressão que França foi, assim, muito, né? Jogou muita bola. No primeiro tempo, Senna, desse jogo, foram 5 finalizações de Senegal e 1 da França. A França tem aqueles jogadores que precisam de um toque para definir o jogo. Trazendo para o nosso universo, não é o caso do São Paulo, né? Então, acho que os caras chegam assim, gente, vamos jogar 20 minutinhos aí e acabar com essa brincadeira aí e tal. Aí o Olise acha um passe para o Mbappé e um toque, o Barcola entra e um toque ele faz o gol. Então, é isso, mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão no que você falou.